Olá, esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso e recomendo otimizações nas matrizes de bordados desenvolvidas pelos nossos alunos lá da eBordados Academy. Eu sou o Gixson de Oliveira, certificado em qualidade de programação de bordados pela Wilcom e também pela Barudan. Bom, vamos lá então compartilhar aqui o bordado da Érica. Então eu tenho aqui a foto do bordado, como a Érica bem já nos disse ainda há pouco, é um bordado que originalmente ele tem a característica da técnica pontos leves, né, que é o quick stitch, e ela bordou a princípio num tecido escuro, justamente para ressaltar esse contraste do espaçamento entre os pontos, para justamente evidenciar possíveis defeitos e ela conseguir perceber melhor a possibilidade de ajustar o parâmetro de densidade do ponto, do desenho, baseado nesse contraste. Então, por isso que a cor não fica muito amigável quando a gente tem um objeto com espaçamento, né, que é a característica dos pontos leves, se dá por conta justamente desse espaçamento elevado que a gente está tendo aqui, que no caso, como a Erika disse aqui, ela trabalhou com espaçamento no tatame de 0,90, dado esse fato, o desenho fica com espaçamento entre os pontos bem grande. E aí, quando a gente tem um tecido de cor mais escura do que a própria linha, dá esse efeito negativo, sabe? Igual foto antigamente, né? Que a gente tinha que revelar. Dá esse efeito, parece que estranho. Então, obviamente, o pontos leves, ele cai melhor quando o fundo é mais claro. Mas, tirando isso, de questão, haja vista que a Erika disse que foi para teste, a gente está observando que o desenho está legal, está com os contornos bem encaixadinhos em relação ao preenchimento. A gente tem aqui os olhinhos com uma expressão amigável, né? Então a gente tem o ponto cheio em volta, dá para ver que a Erika teve o cuidado de trabalhar com um espaçamento mais leve em objetos menores, justamente para não criar um acúmulo de ponto muito grande. E por isso o desenho está bem amigável, está bem feitinho. Claro que a gente ainda vai analisar ele na matriz, lá no Wilcom, para saber se realmente tem alguma coisa a melhorar. Mas no bordado, propriamente dito, olhando essa foto, ele está legal. No avesso também ele está bastante interessante, dá para ver que ela usou uma entretela de camada única com uma entretela de rasgo fácil, e deu super certo, não parece que o bordado está também com um acúmulo de ponto em aspecto, analisando o avesso, então parece que o bordado está bem leve, né? Lembrando que eu estou usando aqui o software Wilcom Embroidery Studio para fazer essa análise dessa matriz da Érica, que é a nossa aluna aqui no Wilcom Experience. Então, vamos lá. Eu gosto aqui no Wilcom de analisar, antes da gente fazer essa análise propriamente do bordado, da matriz, eu gosto de ver tamanho, conhecer o tamanho do que a gente vai analisar. Então, esse bordado aqui, essa matriz está com 9 centímetros de altura por 6,7 centímetros de largura. Beleza, basicamente esse é o tamanho do desenho. É um desenho pequeno, a gente consegue perceber que ele está com pouquinhos pontos. Primeiro, porque ele é pequeno, né, não tem nem 10 centímetros, até mesmo uma máquina de bordar doméstica de entrada da Brother é possível de bordar esse desenho, porque ele tem menor do que 10 por 10, que é o menor tamanho aí de uma máquina de bordar doméstica, né? E a gente tem aqui também uma quantidade de pontos pequena também por conta do tipo de ponto que ela trabalhou, que é os pontos leves, que inclusive a gente pode perceber aqui, ó, que na seleção de um determinado objeto que foi aplicado o tatame, a gente consegue perceber o espaçamento além do convencional, que gira em torno de 0,40, aqui ela está trabalhando com 0,90. Então, um espaçamento aí bem característico de pontos leves, tá? Então, beleza, vamos colocar para redesenhar devagar, que é o recurso que a gente usa aqui no Wilcom para fazer uma simulação, né, simulando literalmente o desenho. Antes de levar para a máquina para bordar, a gente consegue ver o desenho sendo simulado na tela do próprio software. Claro que numa velocidade superior ao que a gente tem como verdade lá na máquina de bordar, mas é o suficiente para a gente analisar a ordem dos objetos, a lógica de programação, se ela usou a questão do contorno inteligente que a gente ensina lá no curso, bem como outras questões a nível de programação e qualidade e tudo mais. Só que antes da gente começar, apesar do contorno ele estar bastante, tá bonito, né? Tá tom sobre tom, as cores foram muito bem selecionadas, só que eu quero dar um pouco mais de peso nas cores desse contorno para a gente conseguir interpretar melhor, pelo menos aqui na tela do programa. Não é uma recomendação, viu, Érica, para mudar as cores no bordado. Aqui, a princípio, não. Eu só quero melhorar, botar cores mais contrastantes no que diz respeito aos contornos, para eu tentar analisar melhor o desenho. Então, para isso, vamos localizar as cores aqui, ó. A gente quer
aumentar um pouco a intensidade do contraste da cor 5, que é essa cor aqui, que é um tom de meio que de goiaba, né? Então, aqui em Custom, eu vou acelerar um pouco mais aqui, eu vou botar um pouco mais de tempero nessa cor. Não vai ficar bonito, não é essa a ideia a princípio aqui. E eu vou fazer a mesma cor na cor 4. Eu vou colocar um pouco mais de tempero. Eu vou escurecer um pouco mais essa cor para dar um contraste maior e eu conseguir analisar melhor. A nível de programação, a nível de resultado no bordado, as cores que você usou foram as melhores, na minha opinião. Feito isso, eu vou dar aqui o comando Shift R aqui no Wilcom, para ele fazer essa simulação e a gente conseguir interpretar a programação em si. Então, eu vou acelerar um pouquinho aqui a velocidade. Começou a fazer ali as perninhas do garotinho, né, do anjinho, em ponto tatame. Você trabalhou com um ponto suporte corrido, um ponto suporte duplo corrido para a borda, né, para dar esse travamento, para a gente não ter o ponto suporte tatame dentro do tatame, porque senão ele fica marcado por entre os pontos, já que o ponto é mais espaçado, por decorrência do uso da técnica de pontos leves. Tá? Em contrapartida, ele gera esse ponto corrido para a borda aqui em todos os objetos, ajudando a travar o tecido para não encolher o tecido. Depois vem as outras cores, agora está fazendo já a cor do contorno, e agora os detalhezinhos dos olhos, contorninho também da cartinha, bem como das asas, em corrido simples também. E agora o preenchimento ali do cabelinho dele. Trabalhou com tatame também, com espaçamento, e colocou ainda um efeito florentino ali no cabelinho, que deu esse movimento, deu essa movimentação na textura do cabelinho. Legal. Bom, a princípio, tá, Érica, nada para alterar a título de programação. Você fez tudo perfeitinho, percebi que você trabalhou, teve o cuidado de trabalhar o espaçamento desses objetos menorzinhos, né, com um espaçamento maior, que é inclusive o indicado, justamente porque quanto menor é o tamanho do objeto, diferente do que muita gente pensa, né, que objeto pequenininho eu tenho que botar mais carga de ponto para ele ficar mais bem definido. Na verdade, não. Isso é um problema quando faz isso. Então, objetos menores, a gente tem que aliviar a carga de pontos para que a máquina consiga bordar bem. Tá? Então, por mais que pareça contraintuitivo, essa é a regra, e você rezou exatamente isso aqui nessa missa. Perfeito. E vamos lá, sobre a questão que você falou de compensação de repuxo. Bom, quando de fato a gente trabalha com pontos leves, né, que nada mais é do que um espaçamento maior do que o convencional em objetos, principalmente no tatame, a gente costuma, por padrão, ativar o trapunto. Por quê? Justamente porque o trapunto desativado, a gente tem essas linhas aqui, ó, dentre os pontos. Ou seja, à medida que o objeto vai sendo construído, ele vai criando essas linhas que funcionam meio que como uma ramificação, uma forma que o Wilcom usa para poder conectar um ponto ao outro do objeto, né? Caminhar entre o objeto para construir a textura do próprio ponto, que é o tatame em si. Então, a gente tem essas linhazinhas passando por debaixo do ponto. E como são linhas, eu vou até escurecer aqui o fundo para a gente enxergar melhor. Quando a gente tem exatamente isso, ou seja, a gente usa o objeto, coloca o espaçamento alto e não ativa o trapunto, a gente tem a existência dessas linhas, tá? Então, tem gente que entende que isso aqui é um defeito, tem gente que entende que não é um defeito, tá? Só que ônus e bônus. O ônus é esse aqui, ou seja, o preço de não usar o traponto é exatamente esse. A gente tem essas linhas passando por entre os pontos. Tanto é que quando eu ativar o trapunto, ó, essas linhas elas irão sumir, porque toda a conexão necessária para realizar as conexões devidas, de modo que ele vai costurando os objetos, né? Na verdade, costurando o próprio objeto, só que em posições diferentes, todas essas ramificações que são necessárias, inclusive, para o software conseguir costurar o objeto inteiro, elas serão substituídas. Em vez de fazer essas conexões internas por dentro do tatame, elas serão jogadas para a borda. Então, todas essas linhas que antes eram feitas internamente, agora elas são jogadas para a parte externa, para a extremidade do próprio objeto. Resolve, porque tira aquele monte de costura vertical que a gente tinha presente dentro da textura do ponto, fazendo com que ele fique mais bonitinho, né? A textura fica mais limpa, como a gente já viu ali a sua foto do seu bordado. Só que agora vem, né, o problema de usar o trapunto, né? Eu falei sobre a vantagem de não usar.
aliás, agora qual é a vantagem de não usar ultraponto? Eu falei da desvantagem, né, que é usar ultraponto. Agora eu vou falar sobre o fato de não usar ultraponto, qual que é a vantagem? Falei da desvantagem, agora eu vou falar qual que é a vantagem. É que, olha, a compressão de repuxo funciona. Ou seja, não usando ultraponto, a gente tem o recurso de compensação de repuxo, que serve exatamente para quê? Para compensar o repuxo do tecido enquanto a máquina borda. Então, a gente consegue fazer com que o desenho fique mais bem posicionado para não ter desencaixe entre o contorno e o preenchimento. Quando a gente desativa o ultraponto, a gente pode trabalhar com compensação de repuxo, né? Porém, quando a gente quer, por uma questão estética, trabalhar com ultraponto, para o ponto ficar mais bonitinho, não ficar com essas emendas, a gente vem aqui e ativa o ultraponto. Porém, ainda que esteja habilitada a compensação de repuxo aqui no software, ela não está sendo aplicada na prática. Tanto é que eu estou habilitando e desabilitando, e a gente não vê a linha se estendendo como de fato aconteceria quando a gente aplica a compensação de repuxo. Ou seja, apesar de ele habilitar aqui, infelizmente essa propriedade aqui não funciona com o contraponto habilitado. Tá? Então, a gente vai ter uma possibilidade de desencaixe entre o contorno e o preenchimento elevada, né? Vai ser aumentada essa possibilidade de desencaixe entre o preenchimento e o contorno quando a gente habilita o traponto, porque a compressão de repuxo ela fica inoperante, assim dizendo. E aí, quais os recursos que nós temos, recursos extras para cuidar disso? São dois. Primeiro deles, trabalhar, que inclusive eu acho que é o mais fácil. Primeiro deles, manter o contorno na linha do traçado do próprio desenho vetorial, como você já desenhou, e fazer com que nós tenhamos uma compensação de repuxo um pouco manual. Ou seja, na extremidade aqui, onde vai, ó, tá vendo esse grupo de linhas aqui, ó, todas elas deveriam ser alongadas para cá. Então, você pode fazer isso de forma manual. Levar um pouquinho esses objetos aqui, ó, para fora, bem leve, nada exagerado, tá? E aqui, por que aqui em cima, Dixon, você não vai levar esses objetos, nessa posição aqui? Porque o sentido de costura do ponto, que é onde vai determinar aonde eu preciso elevar um pouquinho mais esse traçado do preenchimento, porque aonde vai repuxar é justamente no sentido de costura, que é exatamente nessa posição aqui. Então, vai de acordo com o ângulo do próprio objeto. Nesse caso desse objeto aqui, ele vai repuxar o tecido no sentido da costura, que é esse horizontal aqui. Então, eu posso aumentar um pouco a extensão do objeto na horizontal. Então, aqui eu posso aumentar um pouquinho, aqui eu posso aumentar um pouquinho também. Ou seja, eu estou fazendo exatamente o que o software faria numa situação onde a compensação de repuxo funcionaria. Aqui ela não está funcionando, tanto é que eu vou manter desabilitado aqui, ó, e nada mudou do que eu estou fazendo. Então, é como se eu estivesse habilitando aqui, criando um ponto de... criando uma compensação de repuxo de forma totalmente artesanal, de forma manual aqui, baseado, obviamente, sempre de acordo com o ângulo do ponto. Olha, aqui eu já alonguei os pontos no sentido horizontal, porque esse é o formato, esse é o ângulo do ponto nessa parte desse objeto. Como você usou aqui o efeito florentino, ele se aplica, né, de forma diferente em cada parte do objeto. Tanto é que nessa partezinha a gente já não tem um ponto tão horizontal mais, ele já está meio que diagonal nesse sentido aqui. E aí muda um pouco a necessidade do deslocamento do preenchimento aqui. E aí você tem que fazer isso, por isso que eu não fiz aqui em cima, não fiz da parte de cima aqui desse objeto, tá vendo? Nessa parte aqui, porque aqui não vai repuxar. Porque ele repuxa exatamente onde ele faz a virada para poder continuar fazendo a costura. E aí você precisaria fazer isso em todo o decorrer do desenho. E isso vai, obviamente, garantir com que o desenho seja feito o preenchimento um pouco além do que você está desenhando, para que na hora de bordar, ele consiga bordar na posição certinha. Essa parte aqui do chapeuzinho, ó, toda ela foi feita com ângulo nesse sentido aqui. Então, você pode passar todo esse objeto aqui. Ó, exatamente isso aqui, nessa posição. E aí você vai trabalhando essa compensação de repuxo na mão. Então, essa é uma das formas, tá? Eu não vou fazer todo o desenho, fiz até aqui só para você entender. E a outra forma seria você fazer o contorno um pouco mais deslocado para dentro do preenchimento. Só que qual o problema de você fazer o contorno deslocado um pouco mais para dentro dos elementos?
é que normalmente quando você faz o vetor lá no Core, ou até mesmo no Wilpon, você tende a encolher, ou seja, fazer esse contorno deslocado 1 milímetro para dentro em todo o objeto. E aí, muitas das vezes, acaba dando um efeito contrário aqui. Ó. Se você fizer nessa posição aqui, esse contorno um pouco para dentro, igual eu estou simulando aqui, é claro que eu estou fazendo de forma bem radical, para você entender exatamente o efeito que pode dar na máquina de bordar. Quando você bordar, ele pode ficar, inclusive, do jeito que você está vendo aqui, na máquina. Ou seja, o ponto do preenchimento saindo para fora do contorno. Porque se você faz o contorno um pouco para dentro, sem pensar nessa posição de ângulo que vai realmente repuxar o tecido, você pode ter efeito contrário nessas áreas. Então, por isso, a minha indicação nesses casos, já que a gente não tem a funcionalidade da compressão de repuxo e a gente quer fazer com que o ultraponto fique ativado, a recomendação que eu recomendo seria fazer esse deslocamento no preenchimento e manter o contorno sendo realizado na posição exata que o próprio desenho pede, tá? E isso vale para todo desenho. Óbvio, dá trabalho? Dá, porque você vai ter que fazer aquilo que o software faz para você naturalmente, faria para você naturalmente. Tanto é que eu vou fazer eu vou duplicar esse objeto aqui, ó, vou colocar ele aqui do lado, só para a gente ter como base, como base de comparação. Não vou só, eu vou comparar, na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse grupo de objetos aqui, só quero analisar esse grupo aqui, e aí eu vou duplicar esse grupo de objetos inteiro e vou colocar aqui do lado. Nesse objeto lateral aqui, à direita, eu vou tirar o ultraponto, tá? Eu vou tirar as alterações que eu fiz no objeto ali, então eu vou desfazer, ou seja, eu vou colocar o preenchimento na linha exata do contorno, ou seja, eu vou desfazer a suposta compensação de repuxo que eu fiz na mão, tá? Estou desfazendo tudo que eu fiz anteriormente aqui para a gente criar um outro raciocínio aproveitando o mesmo estudo aqui desse desenho. Só um segundinho que eu estou ajustando aqui, estou colocando exatamente o limite do preenchimento, exatamente apoiado ali no traçado do contorno. Pronto. Tirei a compressão de repuxo manual que eu havia criado no desenho anterior, tá? E agora eu vou tirar o ultraponto, e agora eu vou habilitar, nessa mesma textura desse tatame, a compensação de repuxo, porque agora que eu não tenho mais o ultraponto habilitado, ele permite, olha, trabalhar com valores maiores na compensação de repuxo. E aqui, estou trabalhando em 0,60, você consegue perceber que a mesma aplicação que eu fiz aqui, a mesma proposta, né, ele está oferecendo aqui. Ou seja, na compensação de repuxo automática, né, ele colocou uma extensãozinha dos pontos de costura à direita, assim como eu fiz aqui do lado, e na parte de cima, onde não vai encolher, assim como eu também não fiz, ele não elevou a costura do objeto em tatame. Então, só para te mostrar que também poderia ser feito dessa forma manual, só para validar. E claro, não tem nem comparação. Se a gente observar, a textura dos dois pontos é totalmente diferente. Aqui a gente tem um espaçamento entre os pontos, entre as linhas, muito mais uniforme, muito mais trabalhado na qualidade do que aqui. Aqui a gente tem alguns acúmulos de linha, tá vendo? Às vezes a linha se aproxima demais uma da outra, às vezes dá um espaçamento. Então, assim, particularmente, o melhor de todos os mundos para mim é essa versão aqui. Trapunto habilitado, um espaçamento adequado, com a compensação de repuxo sendo realizada manualmente no objeto de preenchimento e não no contorno. Essa seria a melhor versão de todas as possibilidades que a gente tem, tá? Seria basicamente isso. No mais, seu desenho está perfeito, não tem absolutamente mais nada para alterar. Só esse detalhezinho mesmo, que se for uma coisa que está te incomodando, você está bordando, está percebendo que está desencolhendo, está encolhendo demais o preenchimento, de modo que o contorno não está encaixando, você já revisou a máquina, a regulagem de ponto de tensão de fio da máquina está ok, né? O entretelamento da máquina está ok, e ainda assim continua desencaixando o preenchimento do contorno, é hora de pensar nessa hipótese de fazer uma aplicação de compensação de repuxo manual nos objetos que estão utilizando o ponto tatame, tá? Seria essa a melhor versão de todas que a gente pode usar para compensar tudo isso aí. As recomendações que eu dei nesse vídeo aqui foram baseadas no software Wilcon Embroidery Studio, que na minha opinião é o melhor software de programação de bordados do mundo. E para você assistir mais vídeos como esse aqui e ficar por dentro das melhores práticas sobre bordado computadorizado,
Basta então você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também seguir a gente lá no Facebook e no Instagram. Aqui no YouTube é importante também você ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. E se você gostou desse vídeo, já aproveita para deixar o seu like e a gente se vê então no próximo vídeo. Até logo!